Antes de abrir o R para começar a produzir os nossos gráficos, eu quero mostrar a vocês qual que é o roteiro sistematizado que a gente vai seguir aqui. Basicamente, a gente tem alguns desafios e para cada tipo de desafio a gente vai produzir um gráfico diferente. Pensando no primeiro conjunto de desafios, que é o de produzir a visualização para uma única variável, a gente pode ter uma única variável numérica, e aí nesse caso os principais gráficos que a gente utiliza é o gráfico de histograma, no qual nós temos a distribuição das frequências desses valores agrupados em intervalos. E a gente tem o gráfico de boxplot, nos dá uma noção de onde está a mediana, primeiro e terceiro quartil desses dados, se existem valores extremos ou não. Para variáveis categóricas, o que a gente utiliza basicamente é um gráfico de barras, né, em que cada valor no eixo x é um nível dessa variável categórica e a altura dessa barra é o quanto que a gente observa, né, ou seja, a frequência daquele nível. Quando a gente passa para duas variáveis, né, então as opções que a gente tem aumentam, né, se ampliam. E aí quando a gente está falando de duas variáveis numéricas, o gráfico principal que a gente utiliza é o gráfico de dispersão, em que a gente tem no eixo x uma das variáveis e no eixo y outra variável. E aí cada ponto vai ser um par ordenado, né, dos valores observados da nossa tabela de dados para cada uma dessas duas variáveis. Quando a gente tem duas variáveis categóricas, aí é interessante a gente poder observar as frequências relativas, tá? Ou, desculpe, as frequências absolutas de cada uma dessas variáveis. E aí no eixo x a gente tem os níveis da primeira variável, que no nosso caso é sexo, e duas barras para cada um desses níveis, né? Para o sexo feminino e para o sexo masculino. A gente tem uma barra colorida em vermelho aí, né? Ou em salmão para a quantidade de pessoas que são do sexo feminino e não tem posse de automóvel, e uma barra em azul, né, para aquelas pessoas do sexo feminino que têm posse de automóvel. A gente replica a mesma coisa para o sexo masculino, né? Barra em salmão de quem não tem automóvel, barra em azul a quantidade de pessoas do sexo masculino que tem automóvel. A gente pode analisar isso também de uma forma relativa para verificar, por exemplo, se existe alguma relação entre essas duas variáveis categóricas, né? Às vezes a pergunta que a gente quer fazer é: pessoas do sexo masculino em geral têm mais posse de automóvel? E para isso a gente precisa analisar, né, esse gráfico de barras de forma relativa. Então veja que a gente pode colocar a proporção de posse de automóvel dentro das categorias de sexo, né? E aí nesse caso a gente tem um gráfico de barras de frequência relativa. E a gente dá para observar, inclusive nesse gráfico, né, que sexo masculino, em geral, por ter uma barra azul proporcionalmente maior do que no sexo feminino, tem mais posse de automóvel para essa nossa base de dados, tá? Quando a gente tem uma variável numérica e uma categórica, basicamente o que a gente tem são box plots para cada um desses níveis da variável categórica. E esses box plots, obviamente, representam, né, lá no eixo y o valor dessa variável numérica que a gente está analisando. Quando a gente tem três variáveis numéricas, né, o que é comum a gente fazer? É utilizar de novo no eixo y e no eixo x as duas principais variáveis numéricas que a gente quer observar, e aí fazer uma distinção de cada um desses pares ordenados por meio de uma outra simbologia. E aqui uma simbologia que a gente pode utilizar é a dimensão, né, de área desse círculo proporcional a essa terceira variável, que no nosso caso aí é a variável de idade. A gente pode utilizar um outro recurso de cor, na verdade aqui intensidade de cor, né, de um gradiente de cores, para essa mesma variável que é a idade, né? Aí no nosso caso da tela, quanto mais clara for essa cor azul, maior é a idade do indivíduo que está representado naquele par ordenado. E quando a gente tem quatro variáveis numéricas, a gente pode combinar essas duas cores, né? Tanto a área do círculo, aí a gente, por exemplo, está utilizando renda para a área do círculo, e a cor, né, a intensidade da cor, quanto mais clara a cor, a idade, tá? Nesse outro caso. Então a gente tem quatro variáveis numéricas aí, né? No eixo x a distância de viagem, no eixo y o tempo de viagem, a área do círculo representando a renda e a intensidade de cor desse círculo, né? Ou seja, quanto mais clara a cor desse círculo, maior a idade dessa pessoa. E quando a gente tem duas variáveis numéricas e uma categórica? Um recurso que a gente pode utilizar é manter o gráfico de dispersão e utilizar matizes de cor, né, diferentes para cada uma das categorias dos nossos dados. E a gente consegue observar que interessante, né, que em geral aqueles que têm posse de automóvel eles têm menores tempos de viagem, né, que aqueles que não têm posse de automóvel, tá?
como está mostrando nesse gráfico, os pontinhos em azul um pouco mais deslocados para baixo em relação aos pontos da cor em salmão. Uma outra possibilidade, obviamente, também é utilizar símbolos, né? E aí a gente tem um símbolo de círculo para o caso de posse de automóvel negativa, né? E o símbolo de triângulo para quem tem a posse de um veículo, tá? Quando a gente tem duas variáveis categóricas e uma numérica, o que é que a gente pode fazer? Utiliza de novo o boxplot, né? De novo no eixo y a gente tem o valor da nossa variável numérica e aí a gente pode utilizar no eixo x o nível da primeira variável categórica, que no nosso caso é sexo, e distinguir os boxplots dentro dos níveis dessa primeira variável categórica por cor da segunda variável categórica, que no nosso caso é posse de automóvel. Uma outra possibilidade aí é lançar mão, né, daquele recurso de facets, né, ou seja, utilizar painéis diferentes para cada um dos níveis dessa segunda variável categórica. Então a gente tem um painel de boxplot específico para quem não tem posse de automóvel e um outro painel específico para quem tem posse de automóvel, tá? E a gente consegue também realizar essas comparações. Quando a gente tem três variáveis categóricas, vai ficando um pouco mais complicado, né? Mas o que a gente pode fazer é também lançar mão do recurso de painel, junto com o recurso de cor e no eixo X o recurso, né, da distinção dos valores da primeira variável categórica, né, dos níveis da primeira variável categórica, que no nosso caso aqui é sexo. E se a gente quiser analisar de forma proporcional, tem várias maneiras possíveis. E aí, nesse caso, o que a gente está fazendo é olhando dentro, né, do painel de não posse de automóvel para sexo feminino e masculino, quais que são as proporções de indivíduos ali que utilizam cada tipo de escolha modal, né, para a sua viagem, né, a viagem que está sendo realizada. Aí, tanto para o não quanto para o sim. E aí, dentro do não e do sim de posse de automóvel, a gente tem sexo feminino e masculino, as proporções de escolha modal para cada um dos níveis do modo de viagem. Quando a gente está falando de quatro variáveis categóricas, começa a ficar mais complicado, né? Mas, de novo, a gente pode utilizar recursos de painel agora em duas dimensões. A gente pode utilizar a dimensão das linhas do painel para representar a posse de automóvel, a dimensão das colunas do painel para representar o modo de viagem, eixo X, variável categórica, feminino, masculino, e cor, matiz de cor, né, para representar a segunda variável categórica, né, que é, aí nesse caso a gente criou uma variável que indica se o indivíduo tem mais de 50 anos. E quando a gente tem duas numéricas e duas categóricas? Aí, de novo, as possibilidades são inúmeras. Exemplos, tá? A gente pode utilizar, de novo, duas dimensões de painel para cada uma das variáveis, das duas variáveis categóricas. E aí, para as variáveis numéricas, a gente tem os gráficos de dispersão. Então, no fim das contas, a gente tem um grid, né, de gráficos de dispersão. Assim como lá atrás a gente tinha um grid de gráficos de barras, tá? Para o caso de variáveis categóricas. Uma outra possibilidade é só usar uma dimensão de painel, nesse caso a gente está utilizando colunas, para uma variável categórica, e para a segunda variável categórica a gente utiliza um recurso ou de cor, matiz de cor, ou de símbolo, tá? Então veja que as possibilidades elas vão aumentando aqui exponencialmente à medida que a gente tem mais combinações, né, ou mais variáveis a serem representadas nos nossos gráficos. De novo, não exaurem todas as possibilidades, né, que a gente tem para a elaboração de gráficos em cada um desses cenários, mas acredito que seja um bom ponto de partida para a gente ter um repertório mínimo aqui para saber utilizar bem esse pacote de ggplot 2, né, baseado nesses princípios que a gente falou inicialmente da gramática dos gráficos, ok? Então, seguimos com o R já na nossa próxima aula.